as iniciativas da comunidade, ou além da sociedade. Vamos ser dessa mesa pessoas mundiais. A Narina, Maria Isbudante, ela é mobiliária de Janeiro. Todas as formada em comunicação social, jornalismo federal, assim, ela tem experiência muito de produção principalmente para ações internacionais e no Brasil. Muito federal é para o Instituto. Muita chuva hoje. Dando início à nossa programação do dia, nas quais mesa redonda, que fala sobre iniciativas filantrópicas, comunidade, iniciativas filantrópicas, sociedade, né? Hoje, para falar um assunto importante e desafiar a nossa série para o lado da acessibilidade do Instituto Federal, nós formamos técnica no mundo e humano para representar representa a caneta, ser assessora de visão de for comunicação social e jornalismo pela Federal de especialização em direitos humanos. Ela tem 8 anos de produção de conteúdo, de mídia, cursos, organizações internacionais, ONGs no Brasil e no exterior. Representando nosso estudo. Mas o pessoal, pessoas no Rio de Janeiro,
onde desenvolve pesquisa técnica medicinal, associa farmacologia. Olá, pessoal! Então, nós tivemos um probleminha com a conectividade da Fabi, mas eu vou aqui, então, mediar essa mesa redonda, que é sobre a importância da filantropia para a comunidade. Então, nós temos diversos projetos filantrópicos no IFRJ e diversos projetos filantrópicos também fora do IFRJ. Então, nós convidamos alguns para falar um pouco para vocês, para mostrar que o nosso campus, o nosso IFRJ, não é só técnico, só científico, nós também valorizamos muito a filantropia e a conectividade, a conexão entre as pessoas. Então, eu vou apresentar aqui para vocês os nossos participantes de hoje da mesa redonda. Primeiro, eu vou chamar a participante Thaís Imbuzeiro Dantas, que ela é representante do movimento da organização filantrópica Caritas RJ. Então, a Thaís, ela é assessora de mobilização de recursos da Caritas e é formada em comunicação e jornalismo pela UFRJ, com especialização em mídia, advocacy e direitos humanos pela University of Manchester. Ela tem experiência de mais de 8 anos com comunicação digital, produção de conteúdo multimídia, captação de recursos e advocacy, principalmente para organizações internacionais e ONGs no Brasil e no exterior. Então, Thaís, pode falar um pouco sobre Caritas? Conte para a gente sobre esse projeto incrível. Oi, Luísa, tudo bem? Aqui com vocês hoje, falando, né, sobre organizações filantrópicas, né, no nosso Rio de Janeiro. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, conscientizar, né, a população, né, sobre a importância da filantropia. E a Caritas é uma organização que atua há mais de 40 anos com refugiados, né? Refugiados são pessoas que fogem de seus países por graves violações de direitos humanos, sejam elas, né, perseguições religiosas, políticas, por questões de gênero, por questões de grupos étnicos, perseguição política, religiosa, né, qualquer motivo, eu vou falar um pouco mais à frente na minha apresentação. Então, eu queria mostrar um vídeo primeiro, que é um vídeo, nosso vídeo institucional da Caritas, para vocês entenderem um pouco do impacto do nosso trabalho, e depois eu vou fazer uma apresentação explicando o que é a definição de refúgio, as leis, então para vocês entenderem o que o Estado brasileiro entende como refugiado, quais são o que o refugiado tem direito no Brasil, né, quais são o direito que ele tem, como é que ele chega aqui, o que a Caritas faz, o trabalho da Caritas, né, como é que a gente faz esse acolhimento, e aí todas essas questões, né, vou fazer uma breve apresentação dando uma breve luz, assim, sobre falando um pouquinho de tudo nesse breve tempo que a gente vai ter aqui junto. Como é que eu passo aqui o vídeo, gente? Só... Ah, tá, beleza. Eu tenho que dar play em algum lugar aqui? Tenho, né? Acho que tenho. Tá, vou dar play aqui. Vamos lá. Eu não podia me expressar. Eu não podia trabalhar. Eu fugi da guerra. Eu não podia estudar. Eu era perseguida porque eu era diferente. Eu não podia opinar sobre política. Eu não podia trabalhar. Eu não tinha que comer. Eu perdi a minha liberdade. Eu perdi minha liberdade. Perdi a minha liberdade. As meninas se casam muito cedo. Com 13 anos, esse matrimônio teve que ser consumido e
Nesse momento, eles me tiraram da escola e eu tive que casar. O meu maior paixão da vida era me educar, ser uma mulher independente, e eu senti que eu estava perdendo isso. As pessoas que a gente atende são pessoas que fugiram de situações muito graves. Confiar de novo é muito difícil, porque é o momento que a gente encontra o outro e nele as consequências das violações de direitos humanos, e o nosso trabalho, todo ele depende dessa relação de confiança. Desde que eu cheguei do Congo até aqui, perdida na rua, Caritas escreveu tudo. Eles falaram para mim, para tua própria segurança, tem que ter documento na mão. Minha vida mudou. Quando chegamos aqui, a gente não domina a língua daqui, então acontece muito que a gente se perde. Imagina se tiver ninguém para acolher essa pessoa, vai dormir na rua. O Caritas nos recebeu com recursos, em princípio, de amor. Eles providenciaram toda a necessidade que precisava, casa, comida. Na primeira semana, a gente já tinha documentações para trabalho, CPF, isso é tudo. A Caritas ajuda não só na orientação, mas também preparando toda a documentação, preparando o processo dele e depois acompanhando todo o processo de refúgio aqui no Brasil. Eu cheguei aqui no Rio e comecei a procurar Caritas. Eu tenho muita ansiedade de chegar e você saber que não tem documentos, que você não consegue falar, que você não sabe se vai ficar. Uma pessoa que chega precisa mesmo da integração. Essa integração é sobre vários pontos. O mais importante é a língua. Segundo, a conseguir emprego. Nossos primeiros dias são muito tristes, de muito baixa autoestima. Eu cheguei com muita tristeza. Hoje eu me acho muito diferente do que eu cheguei. Eu fiquei 1 ano sem trabalho. Cheguei muito traumatizada, muito confusa e com muitos medos, né? Me ofereceram ajuda psicológica, não? O apoio que eu estava precisando nesse momento, né? De não sentir-me estrangeira, de não sentir-me abandonada, de não sentir-me sozinha em um país que não era meu país. Nós acreditamos que a intolerância e a xenofobia nascem da falta de informação. Então a gente procura fornecer informações, contar histórias para que as pessoas se sensibilizem pelo tema e se mobilizem também para participar dessa rede de integração e de acolhimento de refugiados. Para nós, todas as doações são muito importantes, sejam as doações financeiras ou as doações materiais, elas são fundamentais para a manutenção do trabalho que a gente desenvolve e para a ampliação dele. Eu digo sempre que eu nasci no Brasil, porque eu recomecei minha vida de zero aqui e ganhei tudo. Caritas que me mostrou o caminho para chegar até lá. A ajuda deles, eu acho que é muito humano. Eles devolvem a nossa dignidade. As pessoas também podem trazer ideias para participar dessa rede, ser embaixadores também dos refugiados na sua família, na sua rede de contatos. Você consegue participar do momento do renascimento daquele humano. Então, é uma troca muito boa. Então, a gente não só participa dessa construção, mas também se reconstrói todos os dias. Então, é muito amor envolvido. De verdade. É isso, gente. É um pouquinho do nosso trabalho. Eu vou parar de compartilhar aqui, que aí eu vou compartilhar o slide. Deixa eu só... Aí eu compartilho de novo, né, gente? É isso? Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? Não sei se vocês estão vendo. Socorro. Eu não consigo ver se vocês estão vendo. Tá.
Acho que sim. Eu espero que sim. Bom, deixa eu só voltar aqui para ver se vocês estão vendo, porque eu não tenho certeza. Eu acredito que sim, né, gente? Bom, tá escrito aqui, StreamYard está compartilhando sua tela, acredito que sim. Bom, então vamos lá. A Caritas, como eu falei... Ai, meu Deus. Tá. O que é refugiado? Então, em 1900, a gente tem o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que é uma agência da ONU, que tem a missão, né, de proteger essas pessoas. E como eu já falei, o que são refugiados? São pessoas que fogem de seus países por perseguição, né, por temores de perseguição, seja por raça, etnia, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social. E é importante ressaltar que existe uma diferença entre refugiado e imigrante. Então, assim, eu posso escolher migrar para os Estados Unidos porque eu acho que eu vou ter um melhor salário lá, uma melhor qualidade de vida lá, ou eu posso escolher ir estudar na Irlanda. Então, eu vou ser uma migrante lá, mas eu não sou refugiada, eu não estou fugindo do Brasil porque eu sofro uma violação de direitos humanos aqui. Então, assim, mas a pessoa que foge da Síria porque a Síria está em guerra, ela é um refugiado. Ou a pessoa que, no caso, foge do Irã pela intolerância religiosa, ou às vezes um país até que não está em guerra, mas que persegue uma minoria como LGBTs ou como mulheres, né, como esses grupos específicos, ou como uma etnia, né, como os indígenas, ou como um grupo específico, né, um determinado grupo, pode ser considerado refugiado também dentro desse conceito estabelecido pela Convenção de 1951 das Nações Unidas. Para o Brasil, o que é refugiado? Saiu uma lei em 1997, que é a Lei 9474, que define que o refugiado é quem sofre grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, está em consonância com a Convenção de 1951. E também essa lei estabelece as políticas de integração, que eu vou falar mais um pouco à frente, que visa integrar o refugiado à sociedade brasileira. Então, a gente vê que em outros países, né, eles ficam segregados, e no Brasil, não, a gente integra bem como, né, visto brasileiro, né, o brasileiro abraça todo mundo. Então, assim, a gente vê que na política também, que a gente vê na lei, é isso também, né, o refugiado tem acesso ao SUS, o refugiado tem acesso à educação, o refugiado tem acesso a trabalho. Então eu vou falar um pouco disso mais à frente. E foi estabelecido também o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. O CONARE é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, mas ele tem assento de vários ministérios justamente para poder ter acesso a todas essas políticas públicas que eu falei. Então, tem o Ministério da Justiça, o Itamaraty, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, Educação, Departamento de Polícia Federal, organizações da sociedade civil, como a Caritas e outras também que trabalham com o tema do refúgio, com o tema da infância, porque tem crianças refugiadas, e o Acnur e a DPU. Esses direitos que eu falei, né, então, documentação, identidade CPF, carteira de trabalho, documento de viagem, trabalho sob a legislação trabalhista brasileira, então eles têm direito a tirar a carteira de trabalho e trabalhar formalmente, né, com carteira assinada, livre circulação dentro do território nacional, então eles podem viajar por todo o Brasil. Para viajar para o exterior, então eles precisam de uma autorização, e políticas públicas, então tem acesso à saúde, educação, assistência social. Então, desde o momento que eles pisam no Brasil,
porque demora um pouco, né, assim, como tudo no sistema público brasileiro. Então, eles chegam, eles pedem refúgio, demora um pouco até ser concedido o refúgio, mas enquanto eles têm o protocolo de solicitação de refúgio, desde o momento que eles têm esse protocolo de solicitação, eles já têm acesso a tudo isso. Eles já podem tirar a identidade CPF, já podem tirar a carteira de trabalho, já podem viajar, já podem ter acesso ao SUS, já podem matricular na escola, já podem ir no CREA, já podem ter tudo isso. Ontem mesmo eu conversei com uma refugiada, dei uma palestra com uma refugiada, que chegou grávida, cruzou a fronteira grávida, veio da Venezuela, de ônibus, pegou ônibus, cruzou a fronteira, o final da fronteira a pé, grávida, e pôde ter a filha na maternidade aqui no Rio de Janeiro, pelo SUS, com protocolo de refugiada, né, ela só foi conseguir, ela chegou há 3 anos, só foi conseguir este ano, realmente o refúgio. E ela e os filhos, né, ela chegou com o marido e 2 filhos, e a terceira filha, aliás, nasceu, quinta membro da família, né, quinto membro da família, nasceu aqui no Brasil, já é brasileira. E, então, assim, já tem esse acesso desde o primeiro momento, né, e isso é uma vitória dessa nossa lei. Números de quantos são esses refugiados, né, no mundo, são esses números aí que vocês estão vendo na tela, né, esse número difere, né, 79,5 milhões de pessoas deslocadas à força e 26 milhões de refugiados, porque é o seguinte, pessoas deslocadas à força está incluindo também pessoas que não cruzaram a fronteira, e refugiados obrigatoriamente cruzaram a fronteira. Então, deslocadas à força, as pessoas podem ter são pessoas que saíram de suas casas, mas são pessoas que às vezes são deslocados internos. Então, pessoas que saíram de suas casas, mas às vezes ficaram dentro do próprio país, né, migraram internamente. E refugiados obrigatoriamente cruzaram a fronteira. E aí são os principais países de origem e os principais países de acolhida, né, e esses números aí. Você vê que a Venezuela está aí entre os principais países de origem, eu vou falar um pouco mais à frente, que no Brasil também, a maioria dos refugiados que a gente acolhe hoje são venezuelanos, porque, né, a crise na Venezuela é bem grande, você vê que está aí entre o segundo maior país de origem hoje de refugiados, né, você vê que a guerra na Síria e a crise na Venezuela são os maiores países de origem. Isso aqui não inclui refugiados palestinos, tá? Refugiados palestinos são 5 milhões, porque refugiados palestinos é uma outra situação. E aí, refugiados palestinos ficam sob o mandato de outra agência da ONU, que é a UNRWA. Então, é outra situação, porque é um estado que não é um estado, então é uma outra situação, refugiados palestinos, então a Palestina não entra aqui, nesses números. 2020, no Brasil, né, cerca de 43 mil pessoas refugiadas reconhecidas no país, 88% dessas pessoas reconhecidas são venezuelanas, como eu falei, então 38 mil são venezuelanas. E o atendimento da nossa organização, né, da Caritas. Em 2019, 23.397 atendimentos, 2.593 pessoas atendidas. 2020, 26.041 atendimentos, 2.993 pessoas atendidas. Esse número é diferente também porque, às vezes, a pessoa foi atendida mais de uma vez. Eu vou falar um pouco mais para frente. Todos os setores que a gente tem, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, que a gente tem advogada, tem assistente social, tem psicóloga, tem pedagoga, então às vezes a pessoa é atendida em todos esses setores e atendida mais de uma vez para atender sua demanda, né? Então, assim, a gente não repete as pessoas, mas a gente repete os atendimentos, né? Então, quantas vezes a pessoa foi atendida, esse número se repete, mas a pessoa não é repetida, obviamente, porque a pessoa é uma só. Então, sobre a Caritas foi fundada em 1976, é uma referência no Brasil no que diz respeito à proteção de refugiados, e
surgiu durante as ditaduras latino-americanas, porque ela surge no braço da Igreja Católica. E foi um padre que ele botava dentro da casa dele pessoas que fugiam das ditaduras latino-americanas. E aí o Acnur deu um aval para esse padre, né, para começar a construir a Caritas, né, viu que esse padre estava fazendo um trabalho de proteção a essas pessoas e dar comida para essas pessoas e, né, e dar um novo recomeço para essas pessoas, e aí a Caritas surgiu, e sob o aval do Acnur, né, com reconhecimento do Acnur. Então a gente hoje é uma organização credenciada pelo Acnur, né, que é a Agência da ONU para Refugiados. Então a gente trabalha financiado por eles, né, em sintonia com eles, sob o mandato deles, e a gente busca assegurar que os direitos deles sejam respeitados, e a gente quer que eles possam reconstruir a vida no Brasil de forma digna. Mas, assim, minha coordenadora sempre fala que o que a gente quer é que a Caritas não seja mais necessária, né? O nosso maior objetivo, a nossa maior missão é que a Caritas não seja mais necessária, porque, assim, o que a gente quer é que não hajam mais conflitos e que essas pessoas não precisem mais passar pelos que elas passam, cheguem aqui na situação de extrema vulnerabilidade que elas chegam, porque é muito triste, né? Então, assim, que a gente tenha que fazer o nosso trabalho, assim, ainda bem que a gente está aqui para poder apoiá-los, mas é muito triste, assim, ver que cada vez a demanda cresce cada vez mais, e agora com a pandemia também, assim, foi muito triste ver pessoas que já estavam há 10 anos no Brasil, 8, 5 anos no Brasil, já tinham suas vidas completamente estabilizadas, ficaram desempregadas, tiveram que voltar a pedir o nosso apoio. Então, assim, é muito triste ver essa situação, né? Mas seguimos fortes, né, assim, exercendo o nosso trabalho, mas o nosso sonho é que a gente não seja mais necessário, né, que não hajam conflitos no mundo, que as pessoas possam seguir as vidas delas sem serem interrompidas, né, e terem que fugir, sem que hajam violações de direitos humanos, né. Então, essas são os pilares da Caritas, né? Acolhimento, proteção legal, integração local e mobilização. O acolhimento é o primeiro momento em que o refugiado chega na Caritas. Ele chega, então a gente acolhe e tenta entender do que ele precisa naquele momento. Então, ele precisa da solicitação de refúgio, ele tem onde morar, ele tem o que comer, ele está com algum problema de saúde. Então, assim, quando eu entrei na Caritas, eu fiquei sabendo de casos, por exemplo, de sírios que vieram para o Brasil, pegaram um avião logo depois de um bombardeio, por exemplo. Então, chegaram, assim, ainda com estilhaços dentro do corpo, então precisava ser encaminhado para o hospital urgentemente. Ou então, às vezes, mulheres que chegam grávidas precisam ser encaminhadas para uma maternidade, né? Enfim, a gente precisa entender de que tipo de encaminhamento tem que ser dado para aquela pessoa, para você precisa saber da história daquela pessoa, então isso é feito no acolhimento. Proteção são as advogadas, então elas fazem toda a questão de documentação, né, que é elegibilidade, documentação, apoio jurídico, acesso a direitos, e aí tem a questão de reunião familiar, porque muitas vezes refugiados vêm sozinhos e deixam as famílias nos seus países de origem, então a Caritas auxilia nesse processo de reunir a família, né, de trazer as famílias também, e advoca-se, que é o trabalho de trabalhar junto ao poder público, né, para melhorar as leis, né, tanto ao poder público estadual quanto no âmbito nacional também. Integração, então são assistentes sociais, saúde mental, psicóloga e a pedagoga. Então, acesso a políticas públicas, inserção profissional, inserção acadêmica, isso são com as assistentes sociais.
Saúde mental com a psicóloga, capacitação, a gente tem um curso de português com a pedagoga, documentação, então se precisar de alguma coisa, às vezes revalidação de diploma, mas aí as advogadas ajudam também, às vezes uma tradução, então aí tem um trabalho também de voluntários, e atividades culturais, que agora com a pandemia não estão sendo feitas, mas visitas a museus, cinema, essas atividades também para inserir, para integrar a comunidade brasileira. E mobilização, que é onde eu estou inserida, que são parcerias, campanhas, palestras, eventos, imprensa, e mediação para apoio direto. Então, é que a gente quer divulgar, né, o nosso trabalho, a gente quer que todo mundo conheça o tema do refúgio, a gente quer que todo mundo entenda que, né, refugiado não é um intruso na sociedade, a gente quer que todo mundo trate bem o amigo refugiado, a gente quer que todo mundo, a gente quer também, às vezes, fazer mobilização de campanhas para arrecadar alimentos, às vezes ajudar eles, né, nesse caso aí da foto, a vender as comidas que eles fazem, vender o artesanato que eles fazem, fazer eventos, então todo esse tipo de atividade. E aqui são alguns dos nossos projetos, como eu falei, o curso de português, yoga e meditação, são feitos em parceria com a UERJ, a gente fica aqui no Maracanã, então a gente tem parceria com a UERJ. Curso de capacitação, a gente está sem nenhum agora. O curso de português, yoga e meditação, agora na pandemia estão sendo feitos online. Curso de capacitação a gente está fazendo com SESC e Senai, mas a gente vai começar em janeiro. Refugiados nas escolas, a gente vai nas escolas, leva um refugiado para contar a história dele, e a gente da Caritas fala também, eu dou uma palestra e tal, e rodas de conversa faz entre os refugiados, eles né, compartilham as experiências deles, e casa de acolhida, a gente tem uma casa de acolhida no Recreio, onde a gente acolhe refugiadas venezuelanas, que são as mais vulneráveis no momento, mulheres e crianças. A gente, no momento, está com 17 crianças e 9 mulheres, que é uma operação em parceria com a Operação Acolhida. Operação Acolhida, que é do governo federal, que traz refugiados de Roraima, né, porque Roraima está muito saturado com a situação lá, né, da fronteira, e aí a gente traz né, o governo federal traz uns aviões da FAB para o Rio de Janeiro, e aí a gente acolhe, elas ficam até 6 meses lá com assistente social, recebem, né, cesta básica, tem um lugar para dormir, e recebem todo um curso de português, também capacitação profissional, toda a situação para poderem reconstruir suas vidas. E tem núcleos solidários, que são também que a gente faz com escolas, faculdades, institutos, empresas, para poder captar recursos, para poder fazer mobilizações de doações. Então, aí, no caso, é um grupo de mulheres que doou leite para a gente, aí a gente, sempre que precisa também de móveis, de roupa, de alguma coisa, a gente entra em contato com eles, mas aí tem escolas que ajudam a gente também, é bem interessante. E é isso. Muito obrigada, gente. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu volto aqui. Pronto. Obrigada, Thaís. É lindo o trabalho da Caritas, né? E é importante que a gente saiba, né, que eu sei que a gente precisa ter trabalhos e iniciativas, né, filantrópicas e de solidariedade com os nossos, mas eles se tornam nossos quando eles entram no Brasil. Sim. Né? Eu te agradeço imensamente. Daqui a pouco você vai voltar de novo para um giro de conversas. E agora eu vou chamar a Narian Alves, representando o Lar de Maria Dolores. Vem conversar com a gente um pouquinho, Narian. Olá, tudo bem, Narian? Tudo bem, querida?
Tudo, tivemos um probleminha técnico, mas tudo resolvido. Isso faz parte desse novo normal nosso, né? É o Aprendendo a viver essa nova experiência. Exatamente. Mas a solidariedade, ela tem que estar envolvida nessa nova experiência. E é isso que você vem mostrar para a gente. Então, Fabiana. E, Fabiana, eu quero agradecer inicialmente ao Gustavo, que é do Instituto desse trabalho de vocês, que o Gustavo foi incansável em telefonar para mim, em dizer que era importante, me sensibilizar a fazer parte. Então, vocês estão de parabéns por este momento de tanta solidariedade. Agradeço imensamente a vocês. E falar do lar de Maria Dolores, na verdade, não é nada fácil, mas, ao mesmo tempo, é extremamente prazeroso. E não é fácil porque o lar de Maria Dolores nasceu do desejo de alguns que, na época, trabalhavam como fundadores, trabalharam na solidariedade como fundadores. Isso já vai em torno de uns 40 anos. O lar fica localizado na Avenida Marechal Rondon, 813, que é considerado ainda o Rocha, e também na Rua Nazário, que a Rua Nazário faz fundos com a Marechal Rondon. Então, é Rua Nazário 42, que já é São Francisco Xavier. É interessante que, passando pela Marechal Rondon, não dá para perceber a extensão do lar. E o lar nasceu do desejo de viver a solidariedade. Nós desejávamos trabalhar com a criança e com o adolescente. Na ocasião, era comum o termo orfanato, e nós frequentávamos, esse grupo frequentavam orfanatos diversos, e nós queríamos viver a experiência em um orfanato conduzido por todos nós. E aí surgiu a oportunidade do lar, foi fundado lá, mas logo a seguir já percebemos que o orfanato não seria possível, e iniciamos a atividade para atendimento às famílias. Assim começou efetivamente. Não precisamos, nem na época, fazer qualquer tipo de divulgação, como até hoje nós não precisamos, porque o nosso público-alvo é do entorno e também alguns municípios contíguos também vêm participar, e essas pessoas passaram a vir ao lar, e nós percebemos que o convite da vida estava sendo para que nós trabalhássemos com as crianças também. Então, o lar tem se dedicado nesses anos todos ao trabalho com a criança, o adolescente e os seus familiares, porque nós entendemos que família não pode ser tratada isoladamente e filhos não podem ser tratados longe dos seus familiares. Então, a família é uma coisa só. Então, nós passamos a realizar o atendimento às famílias, que hoje nós chamamos de oficina dos pais, e também a criança e o adolescente. E no desenvolver do tempo, na verdade, foram nascendo os outros meios que nós pudéssemos estar vinculados. Hoje nós temos a inscrição no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e no Conselho Municipal de Assistência Social. E depois, atender essas crianças, participando do trabalho de contraturno, o trabalho de desenvolvimento dessas crianças, que a nossa proposta é trabalhar nesse homem integral, nesse ser integral, para que essas crianças possam fazer parte do mundo, sendo cidadão do mundo. Essa é a nossa proposta efetiva. Então, estamos a desenvolver os projetos do contraturno escolar, e os projetos de educação para que elas possam trabalhar a educação no mundo, não é a escolarização, e percebemos que poderíamos também ter creche. Então, hoje nós temos 92 crianças na creche, em horário integral, e temos um total de 136 crianças que um segmento está no contraturno. E aí, o que nós fazemos? Desenvolvemos diversas atividades com essas crianças. As crianças têm aula de violino, que é uma parceria muito boa que nós temos com a Agência do Bem. Temos um trabalho da percussão, temos um trabalho voltado para escrita e reflexão, que percebemos que as crianças escrevem,
mas muitas não conseguem entender o que elas escrevem, embora estejam no processo de escolarização, porque é um dos requisitos do lar que a criança esteja matriculada na rede de ensino formal. Mas nós trabalhamos com elas para que elas possam aprender a ler e a escrever. Então, vocês podem imaginar o quanto não é fácil, porque perpassa por várias questões de autoestima, de menos-valia, foco na família, no sentido de ajudar a família a compreender que aquele que pode compreender rápido a escola, aquele que consegue ler, ele não é melhor daquele outro que não consegue. Existem crianças com muitas dificuldades neurológicas, dificuldades psicológicas, e nós temos aqui o atendimento da psicóloga, que é uma psicóloga que vem trabalhar conosco e que tem conduzido o trabalho de forma muito eficiente, porque as crianças vão melhorando consideravelmente. Temos a assistente social, que o lar obrigatoriamente trabalha na assistência, e a assistente social é incansável. Todas as crianças, todas as famílias, inclusive da creche, que não tem obrigatoriedade da assistência social, nós temos a parceria com o município. Então, a creche do Lar de Maria Dolores é conveniada com o município, então nós temos o controle pleno de todos os trabalhos realizados na creche, mas nós temos a assistência social, porque eu entendo ser fundamental, porque o trabalho da assistente social é conhecer a realidade da família, dentro das possibilidades, evidentemente, da família, para que nós possamos estar junto à família também, e a família se sentir cuidada, acompanhada, zelada pelo lar. Esse período todo de pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de famílias vindo ao lar buscar os meios para que elas possam atravessar esse momento tão delicado. Nós temos, efetivamente, inscritas, são 70 famílias, que recebem Bolsa Auxílio. Essa Bolsa Auxílio tem a finalidade de colaborar para a alimentação da criança, porque o lar tem alimentação para a criança, tem alimentação para os pais quando aqui vêm, mas nesse período de pandemia, elas estão mais tempo em casa, e com isso, a família está tendo muito mais gastos. Então, as famílias vêm em busca do alimento. Então, aumentou. Hoje, nós podemos dizer que temos mais de 150 famílias que são atendidas com os alimentos, que nós chamamos desses atendimentos de eventual, porque acreditamos que tão logo passe esse momento, elas retomarão as suas atividades laborativas, elas tentarão de alguma forma. O lar é efetivamente beneficente. Não tem nenhum serviço, não tem nenhum trabalho do lar que seja remunerado pelas crianças, embora todos os funcionários do lar estejam vinculados mesmo à relação trabalhista. Então, é uma casa que eu digo sempre que é uma casa de Deus. Nós somos deístas. De formação, eu sou reencarnacionista, eu sou espírita. Então, estudo a doutrina espírita e encaro esse trabalho como meu dever. Não, em momento algum, eu vejo a minha vinculação com caridade, a minha vinculação com o coitadismo. O lar não tem essa vinculação. O lar é uma casa que trabalha com cada um que aqui entra, é visto como um ser a caminho. E, assim como nós, também não está pronto. E aí nós tentamos ser uma ponte entre a dor e a esperança. E ao longo desses anos, nós temos conseguido perceber o quanto é fundamental na vida a relação humana, a humanidade. Nós percebemos que o outro está atravessando um momento delicado que é temporário e que nós não estamos longe de viver um momento semelhante. Eu digo sempre que essas mulheres que aqui vêm, que é o índice maior de mulheres, temos um trabalho de muitos anos também com as gestantes, que nós chamamos o projeto de Manicare, que anteriormente era chamado de curso de orientação às gestantes. Mas, como o lar não tem como finalidade a saúde, nós temos o projeto Manicare, que as mães frequentam no período
de 10 encontros consecutivos, esses 10 encontros, que é um por mês, temos uma parceria com a Clínica da Família, que é da nossa região. E trabalhamos com essas mães a aceitação da gravidez, que não é fácil. Nós temos uma fala que mãe ama filho, que ser grávida é uma bênção, estar grávida é uma bênção de Deus, mas temos comprovadamente os desabafos das mães. E nem todas as mães queriam estar vivendo aquele momento da maternidade. Então, nós buscamos trabalhar a sensibilização para a maternidade, porque ser mãe não significa ter a maternança, né? Nós sabemos disso, não significa ter a maternança. Nós tentamos mostrar para elas o quanto vale a pena ser mãe. E aí elas conduzem o trabalho sempre em parceria com o serviço social. Não é algo passado de cima para baixo. É o encontro em que elas conseguem produzir toda a chegada do filho. É muito interessante que, inicialmente, muitas são até resistentes, mas percebemos que, ao término do encontro, elas estão sensibilizadas, porque elas confeccionam com material, aquela cestinha que antigamente era obrigatória, a cestinha com cotonete, a cestinha com algodão, aquela cestinha que ficava sempre na cabeceira e que era uma demonstração da chegada do filho. Hoje não é mais obrigatória, mas nós trabalhamos isso com elas e elas vão escrevendo o nome do filhinho nos recipientes. E a gente vai percebendo o quanto é importante ajudar a mulher, no período da gravidez, a compreender que ela continua sendo mulher. E que não vai ser aquele castigo de acordar a noite inteira, de dar o mamar, que é um sofrimento, que a vida vai mudar. Não. Nós precisamos trabalhar com elas, tentamos trabalhar com elas, o vencer algumas falas que trazem para a mulher, naquele momento da gravidez, a certeza que vai ser uma desgraça aquela gravidez na vida dela. Ela não vai poder mais ir para o funk, ela não vai poder mais ir para o samba, que é o nosso núcleo de atendimento. Ela não vai poder mais participar da vida dela. Mostramos para elas que elas vão poder realizar tudo. Porém, como tudo na vida, tudo tem o seu tempo, tem um momento, e aquele momento em que elas vão viver com o primeiro contato com o filhinho, vai exigir delas um momento emocional, e que depois vai passar, que elas precisam acreditar que vai passar. E tem trazido para nós, assim, uma emoção muito grande, porque nesses anos todos a gente percebe o resultado. E muitas dessas crianças, cujas mães passaram por aqui, essas crianças hoje já são também alunas dos projetos, são usuários dos projetos. Então, o Lar de Maria Dolores é efetivamente uma casa de assistência social que sobrevive das doações, dos nossos trabalhos. Nós trabalhamos com o bazar, temos bazar, recebemos todas as doações. Eu brinco muito que só não recebemos doação de criança, doação dos maridos, das sogras, quando elas vêm aqui fazer as queixas normais, né? Das noras, queixa normal de família. E eu brinco muito que isso nós não recebemos. Mas o mais, com muita satisfação, nós recebemos. Então, é o Lar de Maria Dolores, uma casa que nasceu para ser uma ponte entre a dor e a esperança, com o propósito de trabalhar para o homem de bem, o homem integral, que é o nosso objetivo. Então, esse é o nosso propósito, sabe, Fabi? E todos os demais que aqui estão. Que lindo! Já estava pensando em ir aí doar meu esposo. Ah, não pode, Fabi. Isso não dá. Poxa. O seu esposo nasceu para você conviver com ele e aprender com ele, tá? Vou ficar. Anaria, é um trabalho lindo, né? E enquanto você falava e elogiava o nosso aluno, Gustavo, ele é aluno do Instituto, da unidade de Maracanã mesmo, no Rio, do campus Rio de Janeiro, que fica no Maracanã. Ele é do curso de Biotech. Ele é realmente uma pessoa maravilhosa, um aluno maravilhoso. E a gente não pode deixar de falar que essa iniciativa da Comissão de Filantropia, né, que ela veio para mostrar o lado de empatia que o IFRJ quer trazer, porque às vezes a gente acha que uma escola técnica, um instituto federal, ele está formando só o profissional, e não é essa a nossa intenção. Verdade. Vocês estão formando seres humanos. Seres humanos. É o maior desafio nosso, é viver a humanidade.
Exatamente. A gente pensa que nós estamos aqui para sermos excelentes profissionais, excelente tudo. E esquecemos que a excelência está em ser humano. Sim. É a humanidade que nos diferencia. Não podemos ser separados em classes, etnias e religiões. Somos seres humanos. Pode alguma. E a empatia tem que prevalecer, né? Lá no colégio, eu tenho muito contato com os alunos, que eu trabalho em laboratório, e aí eu costumo falar muito isso para eles, né? Que o IFRJ, ele forma o profissional para o mundo e o ser humano para a sociedade. É isso, né? Porque eles dançam, eles cantam, eles são maravilhosos, né? E dentro de tudo isso, hoje, parece que a gente só tem os alunos enganjados, mas não. Nós temos um professor, que é quem vai falar agora, depois de você. É o nosso professor Cristiano, né? Um prazer muito grande, Fabiana. E o prazer foi nosso. Esse trabalho de vocês. Contem conosco. Muito pouco sabemos e podemos, mas o pouco que sabemos, nós podemos ser úteis de alguma forma para vocês. Sim. Tá? Muito obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada a você, Ana Ariane. Daqui a pouco você volta. E um prazer receber o professor Cristiano, falhou um pouquinho quando eu falei sobre ele, professor e pesquisador do Instituto, no nosso campus. Bom dia, professor. Trabalha com um projeto de pesquisa na área de Química Medicinal, associada à farmacologia, o projeto de extensão na área social, junto com o grupo Caravana Benedita Fernandes, um trabalho ambiental no Parque Estadual do Grajaú, e atualmente está atuando em 2 iniciativas de enfrentamento da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 no Brasil. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor, é um prazer te ver, né? Obrigado. Eu que fui aluna do curso de Biotech, o senhor a tela é tua para apresentar esse projeto lindo. Tá bom, obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Queria contar um pouquinho a nossa história também, mas depois de ver a Thaís, né, a Ana Ariane falando, a gente fica até inibido, né? Porque que a gente vai falar um pouco mais modesto, mas também, ao mesmo tempo, é muito motivador, né? Porque todo projeto começa, é uma semente que nasce, né? Germina e floresce aí de um grupo de pessoas que pensam no outro, né? E eu queria dar um enfoque mais contar um pouco do nosso projeto, aproveitar também para vocês verem o envolvimento dos nossos alunos, né? Porque parte do projeto nasce dentro do Instituto, com o apoio do Instituto, com os alunos do Instituto. Então, e a gente vai falar de outro tipo de população, né? Eu acho que complementa aí com os outros 2 grupos, né, que já foram falados, que são as pessoas em situação de rua, né? A caravana está caminhando aí para 10 anos e, enfim, a gente está com algumas perspectivas bem legais e eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né, pelo espaço, a gente poder falar do nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem a população em situação de rua, né, pessoal, isso é um termo utilizado, né, a gente tem várias formas de lidar com essas pessoas, né, mas basicamente são pessoas que abriram mão, né, ou não dispõem realmente de um teto e utilizam, né, a rua como seu lar, né, então vivem em marquises, vivem em qualquer lugar onde ele possa, né, se sentir minimamente seguro para dormir. A gente tem pessoas também em situação de invasão, né, e às vezes isso se mistura um pouco. A pessoa em situação de invasão como o nome diz, né, pode pernoitar ou morar também em locais invadidos, né, casas velhas, prédios, enfim. São Paulo agora tem vários prédios que foram invadidos, né, e são utilizados por eles. Invadido no sentido, né, de que realmente não são os donos, né, e passam a morar. Mas a gente tem, basicamente, a ação do nosso grupo são as pessoas que estão realmente na rua, nesse tipo de situação, né. A gente tem o censo de 2019, né, foi feito pelo governo federal, né, estimava mais ou menos 350 mil pessoas no Brasil, né, em situação de rua, 60 mil aqui nós teremos o estado do Rio de Janeiro. Nós chegamos no ano passado a ter aqui 5 mil pessoas no centro do Rio, né, quem anda pelo Rio de Janeiro sabe bem o que a gente está falando, né, parte dessas pessoas do centro do Rio de Janeiro, é importante a gente falar, são pessoas que, na verdade, moram mais distantes, inclusive,
algumas moram distantes do trabalho, e elas acabam dormindo na rua, porque faz mais barato dormir na rua e voltar a trabalhar no dia seguinte no mesmo centro, né? Então, a gente tem uma parte da população do centro do Rio que tinha, inclusive, essa característica. E na região do Mero, onde a gente trabalha, né, do Lins, enfim, Jacaré, a gente estende bastante essa área, a gente já tem ali mapeado mais ou menos 600 pessoas, né, nessa região. Então, é importante a gente falar um pouquinho quando é que a gente entra nisso, na Caravana Benedita. Foi por conta de um projeto com os alunos, né? Esses alunos aqui são do curso de graduação das Ciências Biológicas aqui do nosso campus, né? E eles, na época, a gente conversando, enfim, pensamos em começar a oferecer roupas para as pessoas em situação de rua, né? Então, eles começaram um projetinho. Esse projeto já rodava pelo mundo, a gente tinha iniciativas em outros países, né? E nós resolvemos fazer ele, então, no Instituto e levar para a rua, né? Isso aqui é numa região ali do metrô, de Maria da Graça, né? Nós botamos numa grade, tinha muita gente de rua na região, né? E aí colocamos esses cartazes, e os alunos, né? A gente catava essas roupas todas por doações, né? Fizemos campanhas. A gente lavava as roupas, passava elas, botava em saquinhos, né, botava tudo bonitinho, pendurava as roupas para que eles pudessem, quem quisesse ia lá, retirava, né? E é legal que as pessoas passavam também e perguntavam como podiam ajudar. Então, a gente colocava, ó, quem tem, né, doa. Então, muita gente começou a procurar a gente para doar roupa. Inclusive, até durante o projeto deles mesmo, né, a gente passava o dia com esse projeto, as pessoas vinham em casa e voltavam, ó, eu peguei essas roupas aqui para vocês, né? E a gente ia pendurando, e o legal do projeto com eles, além de envolver os alunos, né, dar essa visão, essa consciência social, né, essa oportunidade deles também conviverem, né, com a população de rua. E também foi muito bom, porque eles tiveram a chance, né, de verem essas pessoas escolhendo as roupas. Isso era a coisa mais legal do projeto. Né? Você não simplesmente entregava na mão da pessoa, né? Então elas vinham, ficavam olhando e pediam, eu quero essa blusa, eu quero aquela calça, eu quero esse short. Então eu acho que isso dá uma dignidade muito grande à pessoa, né? Para vocês terem uma ideia, a gente escutou um relato e, por favor, não é crítica nenhuma, né? Acho que cada um tenta ajudar do jeito que pode e também do jeito que consegue, né? Mas um rapaz comentou com a gente que de madrugada havia uma pessoa correndo, jogava um saco de roupa no meio deles, saia e ia embora com o carro, porque não sabia lidar, tinha medo de lidar. Então, uma outra coisa muito interessante do projeto, né, pessoal, é a comunicação. Parece que quando você começa a conversar com a pessoa que está em situação de rua, abre um véu, né? A gente não sabe com quem a gente está lidando, a gente tem medo, a gente tem receio, a gente não sabe se ele tem algum problema psiquiátrico. Gente, isso são sentimentos absolutamente naturais, né, que você pode sentir, são honestos, e às vezes a gente fica com um pouco de vergonha, né, mas quando você começa a conversar com essas pessoas que estão na rua, isso cai, né, e você vê, gente, não é nada disso que eu imaginava, né, são outras pessoas, e quando você ganha um sorriso, então aí você vê realmente vislumbrar um outro mundo. Então, assim, dá isso aos alunos, os relatos deles eram muito legais em relação a isso. Né? E isso também vai se estender à nossa caravana, porque justamente a ideia da caravana também é dar oportunidade a quem quer ajudar e não sabe como, né? Sente vontade de ajudar e não sabe como, né? Então, esse foi um projeto inicial muito legal, né? Então, a gente, no mesmo ano, nós tivemos a Semana da Química, que é uma semana que o Instituto, né, realiza e tem atividades em todas as frentes, a gente faz projetos, né, nas salas de aula, e aí a comunidade toda vem, a gente chega a receber mais de 2.000 visitantes, e em uma das salas do Instituto, nós criamos uma rua, né, botamos os alunos, né, ensaiamos, fizemos um teatro, né, e a ideia é que as pessoas que fossem visitar o nosso projeto pudessem, a gente descrevia, né, a situação da pessoa de rua, então nós tínhamos uns alunos vestidos, né, como se fossem deitados no chão, né, e eles, então, eram questionados, eles se levantavam, explicavam a situação deles, de onde eles vinham, porque muitas vezes também, de uma forma muito errônea, né, a primeira coisa que as pessoas acham é que morar na rua é a coisa mais fácil, né, é o caminho mais fácil, e acreditem no que eu vou dizer a vocês, não é qualquer um que consegue morar na rua,
né? Morar na rua é muito difícil mesmo. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente aprendeu, né? Conversando com essas pessoas. São milhares de atendimentos, né? Muitas histórias, tá? E histórias realmente assim, chocantes, muitas vezes. A gente não tem noção de onde essas pessoas vieram, a história de vida delas, né? E realmente, essa ideia de que é uma opção fácil de quem não quer trabalhar, então vou viver na rua pedindo, porque é muito mais fácil, é muito, muito diferente disso. Posso garantir a vocês. Então, foi muito legal a gente levar o projeto para dentro do Instituto, né, os alunos poderem fazer essa apresentação. Depois, numa segunda parte da apresentação, eles contavam um pouco, né, como a gente faz aqui, da estatística, né, e de iniciativas, de quão bem isso fazia, né, para a sociedade, para essas pessoas, para quem participava, enfim, o projeto ficou muito interessante. Foi apresentado durante uma semana no Instituto. E a gente também recebeu do Instituto, né, submetemos um projeto, recebemos auxílio do Instituto, de iniciativa, né, um projeto de iniciação e extensão, né, com bolsa para alunos, e um valor em dinheiro para que a gente pudesse fazer um levantamento de dados sociais, né, um estudo de saúde da população em situação de rua ali na região do Meier. Incluímos também a população de invasão, tem muita gente em invasão ali, no sentido, assim, de gerar dados, né, porque eu acho que é importante também as iniciativas públicas, né, e as nossas próprias iniciativas também, de grupos, que a gente possa entender a situação real, né, tendo isso em números, para que a gente possa mapear as necessidades e identificar oportunidades, né, e buscar as parcerias. Então, a gente entendeu que era importante conhecer essa população. Então, em 2016, a gente fez esse levantamento, isso gerou um relatório, né, eu não vou apresentar ele aqui porque ele ficou longo, mas foi muito importante, porque a gente estreita também a relação com essas pessoas. Uma parte delas, né, elas acabam permanecendo na rua durante muitos anos, então elas já conhecem a gente, já sabem qual é o nosso trabalho, sabem o que nós fazemos, então nos veem, né, já vêm conversar com a gente, enfim. É muito importante também essa abertura, porque eles se sentem também seguros para conversar, como a Thaís falou, né, da questão de refugiados, né, a pessoa em situação de rua vive a mesma questão, né, ele tem muita dificuldade de falar de si, tem medo, né, de falar dele mesmo, de se expor, de confiar, então é muito interessante você criar abrir essa porta para essa comunicação, né, isso é muito importante para o projeto. Então, esse foi o PBX, e interessante que aí eu fui para a rua com os alunos, né, e começamos a entrevistar as pessoas, saber das suas histórias, porque eles estavam aqui, né, esse rapaz abaixo à esquerda aí, ele vive aqui na Sans Penha, as meninas estão rindo porque ele é poeta, ele faz poesia, né, você pede para ele, fica 2, 3 minutos pensando, daqui a pouco ele fez uma poesia, ficou ali falando 5 minutos, né, fez uma poesia linda sobre morar na rua, elas ficaram muito impressionadas, mas claro, né, a maioria tem muita dificuldade até de conversar, alguns são fugidos das regiões onde moram por causa do tráfico, da milícia, tiveram problemas em casa, né? Essa moça que está ao centro, em cima, está contando a história dela, o padrasto tentou abusar dela na comunidade onde ela estava, né? Ela disse que, infelizmente, teve que dar uma facada nele e fugir de casa, porque não ia matá-la, né? Então, são essas histórias que a gente lida no dia a dia, e que a gente não vê, quando a gente vê a pessoa ali deitada ou pedindo alguma coisa, a gente não tem noção do que é realmente a vida deles. E é interessante o nome da caravana, né? Porque é uma homenagem a Benedita Fernandes, uma mulher negra que viveu, né, no século passado. Tá? Benedita, ela chegou a andar pela rua em Minas Gerais durante muito tempo e depois ela foi para São Paulo ser tratada. Ela foi dada como louca também, moradora de rua, louca, né? Então foi colocada num sanatório em Araçatuba, e ela foi tratada, né, muito bem tratada, aliás, na época, por um grupo de pessoas, né, que acreditavam, né, no tratamento dessas pessoas, né, e ela se recuperou, e aí ela passou a ser uma lavadeira, né, ela lavava roupas no Rio para poder conseguir dinheiro para sua subsistência, né, e aí a Benedita, ela percebeu que várias pessoas iam tomar banho no Rio, né, eram levadas também, pessoas em situação de rua, pessoas enlouquecidas, crianças, né, tomavam banho no Rio, e aí ela conversou com todas as lavadeiras
que elas simplesmente construíram algumas casinhas e começaram a botar as pessoas para morarem lá, né? Vocês imaginam, elas nem tinham, mal tinham dinheiro para comer, né? O trabalho delas, e elas ainda conseguiram usar um pouco do tempo delas para fazer, tentar ajudar, né? Mas isso deu tão certo, e com o apoio local da igreja, com o apoio local de algumas sociedades, uma loja maçônica chamada Tupina, do Grande Oriente do Brasil, em Araçatuba, apoiou ela, né? E hoje, para vocês terem uma ideia, ela tem... o trabalho dela se desdobrou de uma forma, ela conseguiu criar, né, um hospital psiquiátrico, que era um sanatório na época, maior ainda, e depois também creches, né, de apoio, orfanatos, enfim. Hoje ela tem um hospital, né, que foi fundado a partir do projeto dela, que funciona em Araçatuba, quer dizer, a coisa floriu, né, de uma forma muito bonita, né, de uma mulher que chegou numa cidade doente, né, pessoal, era lavadeira, e hoje ela tem 2 instituições bem grandes na região, né, atendendo milhares de pessoas. Então, é uma história muito bonita, né, que começa, então a gente pegou essa ideia, né, para dar o nome ao projeto, e o projeto, como eu estava falando com a Fabiana, né, é um projeto de voluntários, são pessoas que querem ajudar de alguma forma. Não é um projeto religioso, né, claro que a gente acaba tendo muita gente de várias vertentes religiosas, né, e isso influencia, porque eu acho que a religião religa a gente não só a Deus, mas se religa, né, ao ser humano também, de alguma forma, mas o projeto não tem um cunho religioso, mas são voluntários que se juntam. Isso aí foi o Natal que a gente faz todo ano, né, que é um momento muito bonito, que acho que é a celebração do nosso ano, né, que a gente sai. Então, o grupo tem hoje em torno de 31 pessoas, né, ativas, né, fora o apoio, eu vou falar um pouquinho disso, mas a ideia é que a gente, durante 2 vezes por mês, a gente, nos domingos, né, a gente, às 6 horas da manhã, nos reunimos, preparamos um café da manhã bem reforçado, né. Durante a semana, né, a gente preparou aí roupas, chinelos e kits, né, eu acho que tênis, né, de kit de higiene. A gente tem uma parte de saúde também, alguns profissionais de saúde, eu também sou, né, a gente aproveita também para fazer curativos, e a gente faz também o apoio social com encaminhamento, orientação, né, a parte de documentação, isso tudo feito diretamente na rua, tá? Então, nós saímos primeiros e terceiros domingos, né, pela manhã, forma-se aquelas grandes filas, o pessoal fica esperando, né, e eu vou falar um pouquinho agora de pandemia também, mas isso aqui foi antes da pandemia, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. A gente sai para fazer esse trabalho, né? E tem sido um trabalho muito importante para a gente tem a oportunidade de lidar com essas pessoas, cuidar um pouco delas, né? Dar um pouco mais de dignidade, e nesse momento eles se sentem também com vontade, né, de começar a repensar a sua vida, enfim, veem que existe uma possibilidade. Eu acho que tanto bater de frente com o muro, a pessoa acaba desistindo um pouco também, né? Então, quando ela vê essa possibilidade, essa oportunidade, ela começa a pensar, né, em algo diferente. É muito importante para a gente também, uma coisa que é difícil às vezes, e as pessoas não entendem, né, todo mundo que quer ajudar, é muito natural que a gente primeiro queira tirar a pessoa da rua, né, e isso seja a meta de todo o projeto com moradores de rua. E é estranho, as pessoas estranham um pouco quando eu falo isso. Morar na rua também é uma opção para algumas pessoas, e a gente precisa muito respeitar isso, né? De novo, não é o melhor lugar para se morar, não é isso que a gente faz, não é apologia a morar na rua, mas a gente também tem que entender, tem que respeitar. Então, a gente ajuda na extensão de que a pessoa procure, né? Nunca, jamais tentar mudar a realidade dela, né, do nosso ponto de vista. Isso é algo muito importante que a gente aprende no projeto, né? E é claro, estamos ali à disposição daquela pessoa, ela quer sair daquela situação, ela quer estudar, ela quer voltar para a família, tudo isso a gente ajuda, mas sempre guardando, né, um respeito à situação em que ela quer fazer, isso é importante. Isso é um aprendizado que a gente só viu com o tempo também, né? E, assim, a distribuição, então, a gente tem vários carros que param, né, cada um tem um tipo de atendimento, né, a gente dá as roupas, os chinelos de tênis, como eu falei, personalizados para homens e mulheres, né, de forma diferenciada. E a gente tem alguns espaços que a gente guarda para receber essas pessoas, para que a gente possa também fazer uma parte de orientação, né, parte de saúde, enfim, dar também um pouco de opções, né, que elas possam perceber que existem opções para elas, e eu acho que isso é uma continuidade do trabalho que a gente precisava fazer. Então, hoje,
o projeto, né, ele tem tempo de... Estamos aqui com 9 anos, vamos fazer 10 anos agora, né? Pelos nossos cálculos, aí já fizemos mais de 30 mil intervenções aí na rua, né? 10 mil roupas já foram distribuídas, curativos 650. Sorrisos e abraços, né, pessoal, que é o principal, acreditem no que eu vou dizer a vocês. Nada faz tão bem a eles, né, como sorrir, abraçar, né, dar um oi, conversar, né, dar um pouco de atenção. Isso muda muito a vida deles, né? São vistos, se sentem excluídos, né? Se sentem deixados de lado pela sociedade. As pessoas têm medo de lidar mesmo pela aparência, né? Como a gente estava conversando. A gente está hoje com 31 voluntários, né, ativos, né? Fora os que eventualmente podem vir e ajudam, quando podem, claro, né? Mas a gente tem um grupo de pessoas físicas que nos ajudam mensalmente, aí em torno de 60 pessoas, e pessoas jurídicas, né? A gente tem empresas, lojas maçônicas, enfim, centros, né, espíritas, aí a gente nos auxiliam no projeto, e é muito bem-vindo também, né? A gente tem um grupo, está até no Facebook, né, para que a gente possa fazer a divulgação do nosso projeto, e as perspectivas, depois de 10 anos, a gente, acho que formou um núcleo bom de trabalhadores, né, seguindo aí a ideia da Narian, né, que, como ela comentou, que eles começaram e tiveram vontade de fazer algo, dar um passo à frente, né. A gente também está muito importante ter visto vocês falarem, né, porque a gente também está nessa fase agora, né, estamos assinando agora o aluguel de um espaço, né, e estamos também obtendo um CNPJ para que o projeto possa prosperar, e a gente quer ter um espaço, né, para receber essas pessoas, principalmente por causa do banho, né, o banho parece uma coisa muito tão simples para a gente, né, pessoal, você toma banho a hora que você quer em casa, mas quando, para uma pessoa dessa, tomar um banho, né, revigorante, né, é algo importante, muito importante. Então, a gente quer ter um espaço que a gente possa oferecer, né, banhos, além de tudo isso que a gente já faz, e, claro, eu tendo essa pessoa dentro de um espaço, né, onde ela se sinta segura, se sinta acolhida, eu posso oferecer aí uma série de frentes, né, de trabalho, de capacitação, né, de revisão da qualidade de vida dela, da saúde dela, enfim, aí a gente abre um monte de portas. Não é um trabalho fácil, né, pessoal, não é uma população fácil, eles não são, né, você não vai tentar conversar com uma pessoa dessa e dizer a ela o que ela tem que fazer da vida dela. Então, a gente tem que se desconstruir as nossas perspectivas, né, e de uma forma muito aberta, muito tranquila, né, e principalmente respeitar muito, né, o que eles querem fazer da vida deles, como eles querem tocar a vida deles, e perceberem na gente, assim, um suporte, né, de apoio. Eu acho que deixar essa porta aberta, né, para que eles possam escolher entrar e sair, né, e se saírem várias vezes e voltarem várias vezes, que jamais a gente esteja lá com uma cara, né, de insatisfação, de acusando, né, ou com cara de decepção. São reconstruções que a gente precisa fazer quando a gente vai trabalhar com a população de rua. Pessoal, passaria aqui 2, 3 horas contando histórias, né, e falando do projeto, mas eu sei que a gente tem um horário, né, então queria agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar mostrando o projeto, e nada é por acaso, é muito legal, a gente está fazendo, vai fazer 10 anos, vamos passar a ter uma sede, e a gente está aqui podendo falar do projeto para vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor. E acredite, nós passaremos aqui o dobro desse tempo escutando tanto o senhor quanto a Narian e Thaís, né? Nós tivemos aqui 3 ramos de iniciativas filantrópicas, né? Um com refugiado, outro com criança, adolescente, que acaba atendendo a família inteira, porque como a própria Narian falou, a mãe chega e você vai falar o quê? Não te recebo. E um outro que trabalha com moradores de rua. E tudo isso é muito importante. Apesar de nós estarmos, eu não vou cansar de repetir que nós estamos no Instituto Federal de Ensino Técnico, mas que forma cidadãos, né? A gente precisa olhar com empatia para a necessidade do outro, e essa necessidade, ela cresceu com a pandemia, né? Ela triplicou, e no mundo inteiro, né? Eu gostaria que o pessoal da organização colocasse todos nós 4 na tela,
Pode colocar. Né? Nós 4 aqui para que eu possa agradecer a vocês pessoalmente o trabalho, a disponibilidade de estar aqui, falar para vocês, gente, que eu fui escolhida porque durante a adolescência eu também trabalhei eu sou católica, praticante, moro na Penha, nasci na Vila Cruzeiro, e a minha família fazia um trabalho de iniciativa do Natal da Criança Carente, né? Isso ocorreu durante quase 20 anos, e nos últimos anos, eu já estava com quase 20, 22, nós chegamos a vestir 400 crianças do Complexo do Alemão, né? Então, é claro que a igreja, e aí eu posso falar do conhecimento que eu tenho, né? Eu conheço vários trabalhos também de outras religiões que eu apoio, eu tenho amigos que estão assistindo, espíritas que têm um trabalho, porque eu acredito, Anariane, que assim, a caridade espírita, ela é infinita, né? A gente conversa com pessoas assim, e eu acho lindo que vocês passam para a gente, o que o professor Cristiano também está passando, sabe? E o meu conhecimento é da onde eu trabalhei com eles, e nós temos histórias lindas, né, como as que vocês têm, nós temos histórias difíceis também, como as que ficam no bastidor, né, que a gente às vezes não quer demonstrar, porque a gente já está num momento tão difícil, tão triste, já vivendo coisas tão ruins de perda, que não é isso que essa mesa tem a intenção de mostrar, né? A gente agradece, os alunos com certeza, eles encontraram pérolas, né? O professor Cristiano, dentro do Instituto, que é professor deles, a Thaís, na Caritas, né? Que aparece o videozinho durante as transições, a Narian, no Lar Dolores também, que o vídeo também aparece, é lindo, eu chorei muito vendo os vídeos, eu sou muito chorona, na verdade eu já chorei algumas vezes aqui, porque eu sou muito chorona, mas eu gostaria que vocês deixassem, agora eu vou dar o espaço para vocês, para, encerrando a nossa live, deixar uma mensagem de esperança e de iniciativa para os nossos jovens, né? Hoje eu falo dos jovens e adultos da nossa instituição, essa iniciativa é deles, mas eu acho que a nossa sociedade, o mundo precisa escutar de vocês esse passo de esperança que a gente tem que dar rumo a melhorar o mundo, né? Cuidar da criança, eu cresci escutando aquele Criança Esperança, que falava que a criança era a esperança do mundo, né? E olha o que a gente está fazendo com a nossa esperança, sabe? Eu tenho 3 bebês, né? E eu falo para eles o tempo todo, eu escutei que vocês deram a esperança. E eu quero que essa esperança floresça, sim. Eu tenho esperança disso escutando vocês. Foi lindo, foi maravilhoso, né? Eu vou dar um tempo para cada um, com a gente aqui na tela, para vocês falarem um pouquinho desse caminhar de esperança, dessa iniciativa. Dê para eles o passo, sabe? Muito obrigada, muito obrigada. Passo a palavra para a Thaís primeiro. Bom, o nome da mesa foi sobre filantropia, né, a importância de iniciativas filantrópicas para a comunidade, então eu fui procurar o significado de filantropia, né, a gente fala tanto sobre isso, e eu vi que é profundo amor à humanidade, e a gente falou tanto aqui nessa mesa, né, o Cristiano falou, a Narian falou, né, de seres humanos, e a Narian falou uma coisa que eu me identifiquei muito no nosso trabalho da Caritas, de ser ponte entre dor e esperança. Eu achei que isso foi muito, muito curioso, né, essa mesa, porque eu achei, assim, que a gente trabalha com nichos tão diferentes, né, crianças, mães grávidas, moradores de rua, mas tem tanta semelhança entre a gente, né, que eu acho que a filantropia é um pouco isso, o trabalho voluntário, né, o amor à humanidade nos une nisso. E eu acho que quando a gente pensa nos jovens, nas crianças, a gente pensa na nova geração, a gente pensa, como eu falei, na Caritas, a gente pensa aquilo que eu falei do nosso trabalho não ser necessário. E eu acho que assim, todos nós aqui, a gente deve pensar um pouco igual nisso, né? Não ser necessário,
o nosso trabalho, porque se essas coisas não existissem, né, se não existissem moradores de rua, se não existissem crianças que precisassem desse apoio. Então, assim, eu acho que é um pouco utópico a gente pensar que a gente não vai ser necessário um dia, mas eu acho que isso vai acontecer de hoje para amanhã, mas eu acho que se cada vez mais as novas gerações, as crianças, os jovens, forem se conscientizando e forem construindo cada vez mais um mundo mais humano, um mundo mais empático, né, se colocando no lugar do outro, entendendo que nós somos todos iguais, a gente vai construindo um mundo cada vez melhor. Eu acho que é isso. Passa a palavra à Anarian. Fala pra gente, Anari, dos caminhos da esperança que a gente tem que percorrer para fazer o mundo melhor. Inicialmente, dizer para a Thaís, dizer para o Cristiano, eu fiquei imensamente emocionada e muito feliz de estar fazendo parte deste momento. Fabiana, eu não tenho nem como agradecer essa grande oportunidade que você está nos dando, a nós três, de falarmos a mesma coisa, né? Que nós falamos a mesma coisa, que é cuidar do outro, e cada um no seu espaço, cada um nas suas possibilidades. Eu penso que eu posso dizer, fui professora universitária durante muito tempo, muitos anos, e eu posso dizer para os alunos, né, do Instituto, que é nível, que não seja nível universitário, que seja nível técnico, não importa. E nós todos somos alunos, matriculados nessa escola da vida, que nós somos convidados o tempo todo a aprender sobre nós, lidando com o outro. Porque eu sei sobre mim quando eu lido com as outras pessoas. E quando eu posso olhar para o que o outro está vivendo e pensar, se fosse eu, o que eu gostaria que fosse feito? Julgando cada vez menos, porque o julgamento ele é extremamente injusto, porque nós não podemos julgar o que o outro vive, o que o outro faz, sem estar vestindo efetivamente o uniforme daquele e calçando o calçado que ele utiliza. E nós podemos perceber que, no final das contas, somos nós os agraciados. Eu digo, eu não tenho como pagar meus 40 anos de lar de Maria Dolores. Eu não tenho como pagar, porque, na verdade, sou eu a beneficiada o tempo todo. Eu que aprendo a cada dia, a cada momento, com cada família, com cada criança, com cada funcionário. Eu acordo pela manhã e já digo assim, meu Deus, eu preciso estar pronta para mais um aprendizado. E quando nós pensamos que sabemos, vem o outro nos dá uma aula do que é sobreviver. Não é nem viver, sobreviver. O que é ter coragem? Quando nós pensamos, eu tenho muita coragem, temos não. Quem tem coragem é aquele que enfrenta o que ele enfrenta e consegue estar vivo no dia seguinte. Peço muito a Deus que nos dê a humildade para que nós possamos saber que, matriculados na escola da vida, somos nós aprendizes o tempo inteiro. Então, eu estou extremamente feliz, agradecida pela oportunidade. Cristiano, eu gostei muito de ouvir o nome de Benedita Fernandes. Eu já disse a vocês que eu sou espírita. E Maria Dolores é um espírito que, através do Chico Xavier, psicografava mensagens belíssimas, e nós adotamos como mentora do nosso grupo de estudos. O lar é uma casa efetivamente ecumênica, mas a nossa formação, que conduzimos a casa, é espírita. E Benedita Fernandes, ela trabalha com Maria Dolores. Paulo Pereira Franco já falou muito de Benedita Fernandes. Então, a doutrina espírita é filosofia e ciência. Religião, quando nos religa a Deus. Então, eu estou extremamente grata pela oportunidade do reencontro. Que Deus nos abençoe essas crianças, esses jovens que fazem parte do Instituto. Vocês que estão trazendo a oportunidade para todos nós. Enfim, eu me sinto honrada pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Gente, eu estou tentando. Mas é que eu sou muito chorando. Eu falei para eles que não era uma boa escolha. Rápida, Cristiano, nós temos roupas que nós recebemos, que nós temos doações, vazadas. Depois eu quero entrar em contato com você para... Vamos conversar. Uma parceria, tá? Inclusive, olha essas coisas, sabe? E você também, Thaís. Eu quero entrar em contato com você, porque enquanto eu respirar neste planeta,
fisicamente, eu preciso ser útil, que isso me faz bem. Eu... Que linda! Ela não consegue parar, né, Lê? Isso é lindo, gente! Já está ela, Maria Dolores Sem Fronteiras, já está ela tentando internacionalizar o projeto. É lindo! Ai, eu entendo, Ana, a gente não consegue parar, né? Assim, posso falar, Fabiana? A palavra é sua, Botei ela. Não. Então, assim, gente, eu agradecer realmente, né? O pessoal está perguntando aí como é que ficou a pandemia, né? Eu acho que todo mundo tomou seus cuidados, né? Acho que ninguém foi irresponsável, né? Ana Ariane e Thaís, né? Todos nós seguimos aí o que o governo pediu, as orientações sanitárias, né? Eu não tinha tempo, assim, eu não queria estender muito, mas a gente chegou a distribuir 1.000 quentinhas por semana, né? No centro do Rio de Janeiro, aí na pandemia, com um grupo parte Benedita, parte outros grupos, mas a gente teve que preparar todo mundo, ninguém podia ser de risco, enfim. Foi uma batalha, né, para a segurança alimentar, e a gente sabia que a imunossupressão é um problema para a Covid, né? A gente trabalhou no centro do Rio, pelo menos com uma refeição por dia, vários grupos organizados, né, da Igreja Católica, evangélicos, espíritas. Eu acho que o Brasil tem uma coisa linda, gente, que é essa capacidade da gente se misturar e ninguém ficar preocupado com o que você acha, né? Claro que sempre vai existir alguém querendo propor essa ideia, gente, mas isso não vai vingar. Eu não tenho a menor dúvida que não vinga, porque antes da religião, né, vem o nosso sentimento pelo próximo. Quem gosta, né, quem faz, e tem isso, não está preocupado com essas vertentes. Então, assim, foi muito bonito esse período da pandemia. Eu sei que é estranho falar isso, né, gente? Mas vendo as pessoas se telefonando, olha, segunda-feira sou eu, terça é você, quarta é outro, se organizando para dar uma refeição, pelo menos por dia, para a população na rua. Na pandemia foi realmente algo muito gratificante também. E assim, Larian, eu acho que você tem toda a razão, né, quando você diz que é o que eu mais falo lá no grupo, gente, quem mais ganha somos nós, né? É claro que a pessoa que está na rua fica muito feliz de nos ver, ela se sente bem, mas a gente sai dali se sentindo muito diferente, né? E só quem participa para entender. Então, eu sempre vejo o Grupo Benedita como duas oportunidades para quem está na rua de ter um apoio, mas também para quem quer fazer, quer ajudar e não sabe como, né? Ter acesso a isso, que eu acho que faz a gente ficar muito diferente, faz a gente crescer internamente, e aí você passa a ver a vida de outra forma. Eu vou ser muito sincero, primeira vez que minha filha deu um café da manhã para uma criança, né, ela com 6 anos, entregando para uma pessoa na rua, né, e fala, papai, ele estava com fome, ele ficou feliz. Entende, gente? Isso não tem preço, sabe? Você vê o seu filho, né, tendo essa oportunidade, foi a caravana que me deu essa oportunidade. Então, minhas filhas hoje perguntam, falam, ajudam, né, participam, elas olham para uma pessoa na rua, elas querem lá falar, querem lá dar bom dia. Eu acho que essa mudança de comportamento que você falou, né, ela não tem preço, né? E, Thaís, assim, você vê um refugiado, você imagina o que é o cara num país que não é a língua dele, não é a cultura dele, então é um morador de rua com uma situação muito pior ainda. Então, esse trabalho de vocês é lindo também. Então, eu acho que, gente, que é na diversidade que a gente cresce e a gente aprende muito mais. Não faço apologia à tristeza ou ao sofrimento de ninguém, mas eu vou ser sincero, gente, o Brasil é um país que permite a gente crescer muito nesse sentido. Eu acredito, né? Obrigado, Fabiana, pessoal, pelo convite. Obrigada, gente. Olha, nem senti que a gente estava terminando. Se não ficasse aparecendo tempo ali para a gente, eu acho que eu nem senti, eu ficaria aqui o dia inteiro com vocês. Provavelmente eu ia ficar magra de tanta lágrima, né? Mas é lindo mesmo, eu acho que a gente conseguiu passar nessa mesa a intenção da Comissão de Filantropia, que era mostrar a sensibilidade do nosso instituto, passar que nossos alunos eles são sensíveis sim ao que acontece, porque nós temos professores como o professor Cristiano, nós encontramos pelo nosso caminho pessoas como a Thaís, como a Narian, e como tantos outros que a gente conversou durante esse período, na intenção de trazer até aqui, por diversos outros problemas, né, que a gente está tendo, não conseguiram estar aqui. Em nome da nossa comissão organizadora, em nome da Comissão de Filantropia, eu agradeço a vocês imensamente o trabalho de vocês, eu agradeço a presença novamente, em nome do Instituto Federal.
Na verdade, eu acho que eu já não tenho como medir a emoção, né? Eu estava bem tensa em participar, mas foi maravilhoso ter esse tempinho com vocês. Que o trabalho continue, que Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Muita luz, paz, saúde e sucesso no trabalho, porque o sucesso nesse trabalho que vocês desenvolvem é o sucesso do Brasil, é o sucesso do nosso futuro, é o que a gente precisa, é o que a gente espera, né? Nós temos que caminhar e caminhar para a unidade, como o professor falou, sabe? Eu sei que a gente tem, realmente, a gente tem em cada cantinho, e são pessoas que não vão fazer diferença para a gente, falando de separar, de segregar, mas não, nós não temos espaço para isso. Nós temos que nos unir e mostrar que juntos somos mais fortes, juntos somos mais, parece clichê, mas é essa a realidade, todos nós juntos, né? Porque uma andorinha não faz verão, mas ela inicia ele. Quando a gente vê a andorinha na janela, a gente sabe que o verão está chegando. Obrigada. Um bom dia para vocês. Saúde para a família, né? E eu espero que o trabalho continue, já que a gente fez a ponte. Vocês podem, para os bastidores, trocar o contato de vocês. Eu agradeço a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, né? Se tiver alguma mensagem, gente, vocês podem colocar na tela para a gente ler. Eu não sei se vai ter, porque eu não estou conseguindo ver nada aqui, gente, por causa do problema da internet. Nós temos aqui a Leila, acho que é a professora Leila Ponte, perguntando que além do financeiramente, como podemos ajudar? Pode responder, cada um de uma vez. Como voluntário, simplesmente, me parece que nós três precisamos, né, de estar juntos, porque são gente, e se multiplicar aí, trabalhando, convidando os amigos, convidando os parentes, e às vezes a pessoa deixa de fazer porque ela se compara ao outro que tem um tempo maior. Aí ela diz assim, eu não vou nem porque eu posso uma vez por mês. Não se prendam a isso. 1 minuto de qualidade vale muito. E, às vezes, a pessoa não pode, e ela tem um trabalho que pode outros. Tem que visitar outros. Nós três, Thaís, Cristiano, e eu mesma aqui na instituição, nós três precisamos de gente. Precisamos de gente com boa vontade. Não precisa ter estudo, ser formado, ter qualificação profissional, ter situação financeira. Basta ter amor. Vontade de ser. É verdade. É isso. Uma coisa, Narião, hoje em dia, é multiplicar também. Então, assim, compartilhar nas redes sociais, né? Eu acho que estão divulgando aí nossos vídeos, né, nos intervalos, com as nossas redes sociais. Então, assim, você não tem como ser voluntário, também não tem como ajudar financeiramente, ou com doação, né, de alguma coisa, de roupa, do que a gente precisa, entra no nosso site, vê o que a gente precisa, não tem como. Compartilha no seu Facebook, no seu Instagram com seus amigos, porque às vezes você não pode, mas o seu amigo pode. Então, oferecer o tempo, né, Thaís? Ajudar financeiramente, entendeu? Oferecer um pouco do tempo, né? Que pode fazer de casa, no próprio computador, no celular com a família, né? Você compartilha. Você vai atingir a sua rede que nunca ouviu falar da gente. Você ouviu hoje nessa live, e aí você vai atingir, sei lá, 500 amigos que você tem no seu Facebook. São mais 500 pessoas que vão saber da gente. Porque se a pessoa dedica um tempinho para entender o nosso projeto, né, ver as necessidades e divulgar isso, né? Isso não tem preço, isso é uma pirâmide que vai crescendo, né? E é muito importante, sim. E assim, alguns projetos, às vezes o projeto, a Ana e Thaís sabem disso, né? Às vezes, olha, tem um cara aqui de outro país que quer ajudar, como é que faz? Quer dizer, você vê que chega até em outros países, né? Enfim, projetos que são muito locais, como o meu, por exemplo, né? A gente recebe. Então, assim, se a pessoa, Leila, ela tem, enfim, ela pode conversar direto com a gente e tem muitas formas de ajudar, com certeza. Sim. Nesse momento de pandemia, como estão trabalhando? Seguem algumas normas de biossegurança?
As pessoas apoiadas aceitam utilizar máscara, álcool, gel e etc.? Olha, em relação aqui ao lar, as pessoas todas aceitam. E tem um medidor de temperatura. Nós doamos muitas máscaras, continuamos doando, nós recebemos máscara para doação. Os funcionários já voltaram daqui da casa. Todo mundo se vale todos os meios necessários para que haja um meio seguro para todo mundo trabalhar. E aqui, as nossas crianças, quando vêm acompanhando os pais, até elas usam máscara, porque nós conseguimos máscara para todos. E, independente de virem ou não, nós continuamos distribuindo máscara para todas as famílias. E, dentro das possibilidades, orientando as famílias para a higiene nas casas. Então, álcool em gel, nós ganhamos sempre e entregamos sempre, porque a higiene é um hábito, né, gente? Então, nós precisamos sensibilizar as famílias da importância da higiene. Então, não só falamos, como entregamos também. Eu estou sem máscara, porque eu estou aqui tranquilamente na sala. Então, mas saindo daqui, a máscara funciona. Lavar as mãos. A cozinheira, por exemplo, a parte da cozinha, nós tínhamos um carrinho onde nós, funcionários, pessoas funcionárias, pegava a comida. Não está sendo isso. A cozinheira, o pessoal da cozinha, serve os pratos com luvas, com máscara. Nós estamos seguindo o protocolo da vigilância sanitária corretamente. A gente recebeu doação de álcool em gel do IFRJ, do Instituto de Química. Recebemos também. Ah, sim, pois é. Foram, acho que 200. A gente recebeu uns galões grandes, e aí a gente arrecadei aqui no meu prédio. Eu moro num prédio grande, num condomínio grande, minha chefe também. A gente arrecadou as garrafinhas PET, e aí a gente fez o envase, né? Eles deram adesivo pra gente, tudo. Aí a gente fez, eles deram nas grandes, pra gente conseguir um número maior. Aí a gente passou para os pequenininhos para dar para os refugiados. E máscara a gente conseguiu com várias organizações, ainda estamos conseguindo. O álcool é mais difícil, depois a gente conseguiu de outras organizações álcool também. Agora a gente, infelizmente, não está doando mais álcool, mas durou algum tempo que a gente conseguiu do IFRJ, depois a gente conseguiu de algumas outras. Agora, infelizmente, não tem mais, mas máscara seguimos doando. Não pode entrar na Caritas sem máscara. No início, eles entravam, a gente já doava, né, que a gente tinha. Agora, eles não entra mais ninguém sem máscara. A gente ficou, durante a pandemia, a gente entregava cesta, porque a situação estava muito crítica. Então, a gente ia 2 vezes na semana entregando cesta, mas era só isso, ninguém trabalhava, era só esquema de plantão. E agora a gente voltou a abrir, mas só agendamento também, tem que agendar, e quem não está agendado não entra, e aí tem medição de temperatura, e a gente trabalha de máscara, luva, face shield, e a gente fez toda uma obra lá fora para eles ficarem aguardando do lado de fora, a gente atender através de um vidro, o que é bem difícil para a gente também, né, porque a gente sempre atendeu de uma forma muito acolhedora, né, e agora tem um vidro entre a gente, então é bem difícil também trabalhar dessa forma, mas são as medidas de segurança, né, enfim, por conta da pandemia, eles às vezes não entendem, têm uma dificuldade de entender porque nunca foi assim, mas infelizmente tem que ser assim agora, então estamos trabalhando dessa forma. A caravana, a gente precisou realmente parar, né, pessoal? Assim, dos 30 trabalhadores, né, 20 e poucos eram de grupo de risco, né? A gente paralisou a caravana inicialmente, e aí, é claro, a gente tem algumas iniciativas com algumas famílias, a gente continuou, bem como na linha da Thaís, né, comentou, as coisas pontuais. Depois de mais ou menos um mês de pandemia, que a gente já tinha uma ideia de como é que a coisa andava, né, se formaram esses grupos, então, e a gente se juntou a um outro grupo para fazer as quentinhas e começar a entregar. Então, a gente tomava todos os cuidados, enfim, eu sou da área de saúde, né, trabalho com essa parte de biossegurança também, então, preparamos a equipe, mas era muito mais complicado, né, pessoal, porque na rua eles aglomeram, enfim, então a gente teve mais dificuldade, realmente, e sempre com essa preocupação da segurança da equipe, então não adianta também
eu chegar com um colega contaminado, né? Então, a gente teve muita dificuldade no início, criamos algumas normas, né, dentro do grupo, treinamos o grupo, né, e distribuímos mais, eu acho que pelo menos umas 3.000 máscaras para as pessoas estavam na rua também. Mas, assim, né, até agora, não tivemos nenhum caso de contaminação nesse grupo. Agora, mais ou menos há 2 meses, a gente voltou com o café da manhã, né, com todos os cuidados, e com uma parte só do grupo trabalhando realmente por conta ainda das limitações. Mas, assim, a Leila está, né, super certa, né, difícil realmente lidar com o público nesse momento, mas, né, como a Thaís falou, também, a gente não pôde parar, né, pessoal, porque piorou ainda mais a demanda das pessoas, né, aumentou ainda mais a demanda. Então, acho que todo mundo aí tomou cuidado, mas também acabamos nos expondo um pouco. Gente, isso é fato, de lidar com gente, basta lidar com gente para se expor. Mas eu acho que todo mundo tentou fazer o melhor possível, né? Mas também não deixar esses grupos, né, diferentes sem apoio, né, gente? Que também seria muito pior para eles, né? Acho que vira uma faca de 2 gumes, né, Cristiano? Porque eles ficam ainda mais vulneráveis nessa situação. Então, o nosso trabalho exige ainda mais do nosso trabalho, só que a recomendação da OMS é não sair de casa. Exatamente. Precisa trabalhar, entendeu? Eu, durante a pandemia, trabalhava de 2 a 3 vezes na semana. Agora que está um pouco menos pior, eu estou trabalhando uma vez. Presencial, né? Sim. Então, assim, é bem complicado, né? Assim, você entender que quando estava pior, eu trabalhava 3 vezes para distribuir cesta básica. Agora eu vou uma vez para distribuir cesta. Quando estava pior, eu ia 3, né? É complicado isso. E a gente teve um treinamento do Exército também, para voltar presencial. Do pessoal de bioquímica do Exército, para treinamento para desinfecção de tudo, da limpeza, água sanitária, um treinamento que eles estão dando para ONGs. Eles esperam para a gente voltar, para a gente, como a gente operar. Nós tivemos mensagens, deixa eu ver, tem mais uma pergunta. A iniciativa de alguns de vocês já ficou com risco por conta da falta de captação de recursos? Sabe, é impressionante, são muitas emoções parafraseando Roberto Carlos. Acordar com esperança no final da tarde inteiro, esperançoso para o próximo dia, mas sempre é muito importante dizer isso, como o universo conspira. É verdade. Naqueles momentos de perder a inspiração, meu Deus, como vai ser o amanhã, e terminando o curso da gestante, não tinha material da gestante. Então, tenha certeza que nós vamos nos fortalecendo a cada susto. Aqui, a novela falou sobre o teste, aqui é assim como vocês também, com certeza. É pensar assim, meu Deus, e agora? Daqui a pouco a luz se faz. E essas emoções se alimentam, nós somos viciados em grandes emoções. Ana Ariane, mas falando sério, assim, Thaís, a gente tem que admitir que você, Ana Ariane, tem uma situação mais complicada, né? Porque você tem funcionários, né? Que depende da sua capacidade de captação, né? Eu sei que a Thaís tem aí apoio, né? Enfim, é mais internacionalizado. Mas ter funcionários é muito difícil. Passar por essa etapa, que é o que a gente está pensando em fazer agora, é um grande desafio, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu sempre falo isso lá para o grupo. O pessoal tem medo, né? Vamos alugar um imóvel, vamos ter um CNPJ, vamos ter custo, vai ter funcionário, como é que vai ser? Eu falei, gente, ninguém começa nenhum projeto com tudo redondinho, agora está tudo pronto e vamos lá. É sempre o contrário, né? Meter a cara mesmo e tentar. Eu trabalhei durante muito tempo numa comunidade perto da casa da minha mãe, eu coordenava uma creche comunitária que vivia da comunidade mesmo, não tinha nada. E tinha dia, imagina, eu com 40 crianças, bebê de 2, 3 meses lá no berço, e, cara, e as coordenadoras lá para o Cristiano, o que essas crianças vão comer? Eu ficava, gente, eu vou lá na rua comprar fubá e salsicha, porque você sabe bem disso, né? É verdade. Eu tenho que dar. Mas e o dinheiro? Sei lá onde é que eu vou arranjar o dinheiro, gente. O que eu vou fazer? Eu não vou fechar o lugar, poxa, as mães dependem da gente.
Olha, gente, aconteceu um negócio tão louco uma vez que chegou 11 horas da noite. Vocês estão rindo porque vocês sabem do que eu estou falando, né? Chegar na hora ali, meu Deus, hoje é que vai aparecer. E assim, 11 horas da manhã, todo mundo olhando, Cristiano, as crianças precisam almoçar. Gente, eu vou lá então, não tem jeito, né? A prefeitura disse que ia mandar alguma coisa. Me aparece um cara lá com um monte de panela de comida. E aqui que é a creche? Eu falei, eu trouxe aqui umas panelas de comida para vocês. Eu falei, pô, deve ser resto. Quando eu vi as panelas todas feitas, né? Eu falei, mas quem é o senhor? Ah, não, eu soube que vocês precisavam, eu vim trazer. Mas o senhor da onde? E o cara não falava. Gente, até hoje, eu não sei de onde veio aquele cara. Ele trouxe um monte de gente pronto. Eu sei se aquele cara existia. Sei lá de onde ele veio, gente. Eu falo, gente, depois daquilo, eu falei, uma amiga sempre fala, Cristiano, calma, sempre vai ter. É impressionante. Como o Narian falou, vem luz, assim. Gente, o negócio é estranho, desculpa. Não é nada acadêmico o que eu estou falando, mas é para a gente não ter medo, pessoal, porque senão a gente tem que confiar também e fazer as coisas, senão a gente fica... Eu trabalhei agora no enfrentamento da Covid aí com um monte de projetos, sabe? E demanda, e vamos tentar fazer alguma coisa, né? E conseguimos fazer alguma coisa, entende? Se a gente ficar paralisado, neutralizado com o que os outros acham, porque sempre acha também gente que você quer aparecer, quer fazer a sua imagem, que você quer política, você ganha dinheiro. Na época dessa creche, o pessoal, eu consegui comprar um Chevette lá, 72, todo destruído. Alguém virou e disse que eu comprei graças à creche. Gente, eu vou rir, o que eu vou dizer para eu tinha que carregar o bujão de gás nas costas, porque eu não podia ter um carro velho para carregar, para ajudar a creche, entendeu? Então, né, Ana, sabe muito bem o que eu estou falando, né? E isso aí, entendeu, pessoal? Mas no meio disso tudo, das dificuldades, né? As coisas vão aparecer, vão acontecendo e a gente vai tendo certeza de que existe algo muito grande, né? Muito grande, muito maior, né? E que, ao mesmo tempo, não está em outro lugar, está dentro da gente. Isso que eu acho que é o mais legal, entendeu, pessoal? A gente não tem que procurar isso em lugar nenhum, tem que procurar dentro da gente. E isso é muito bom. Então, eu acho que é o grande retorno da vida para a gente. Nesse caso, coloca o pé e deixa que Deus coloque o chão. Depois da gente colocar o pé. Nós temos algumas mensagens bem lindas de incentivo a vocês. Eu pedi de vocês para o nosso público. Agora eu pedi, eles mandaram e o pessoal vai colocando aqui na tela para a gente. Parabéns pelos projetos incríveis. Tenho certeza de que todos que assistiram à mesa redonda estão se sentindo inspirados por vocês, palestrantes e mediadora. Obrigada por esse momento valioso. A gente também. Né? Eu tenho também, Marilane, já trabalhei com projetos alimentando moradores de rua, é um trabalho lindo, realmente aprendemos muito mais. O ganho não é somente para o próximo, mas principalmente para nós mesmos. Foi dito isso aqui, né? Nossa, com certeza. Gente, a nossa mesinha, assim, pequenininha aqui de 4, está chegando ao fim. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu deixo aqui o meu abraço. Temos outra mensagenzinha. Parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês pelo carinho com o outro. A gente precisa, né? Todo mundo querendo ser abraçado, sem poder abraçar. Mas a gente abraça com o trabalho, com a iniciativa. Um rico momento de reflexão. Vocês são anjos que surgiram para nos abençoar. É um sinal de que precisamos continuar. Verdade. Parabéns, gente. Obrigada por participar. Obrigado. Gente, parabéns vocês pela iniciativa. Muito bom. Parabéns, gente. Estar à mesa com vocês é uma delícia, viu? Muito obrigada. Um prazer, gente. Obrigado, Thaís, Narian. Obrigado, Fabiano. Obrigado, organização. Fabiana, Narian. Vou pegar o contato de vocês aí com a organização, a gente troca umas figurinhas. Isso. E os frutos estão surgindo. Oferecer. Só lançou a semente. Tá ótimo. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.